Fala pessoal, tudo certo? Primeiramente, desculpa pelo formato aqui, é que a gente está em viagem e eu não consegui parar e achar uma estrutura melhor para a gente conseguir gravar, tá? A notícia é boa, por isso que eu tô trazendo ela, e fica até o final aí, porque realmente tem coisas que apontam para coisas melhores no futuro. Vamos lá. Primeira coisa, o que aconteceu? O Diogo Machado, da Recarga Clube, para quem não conhece, a Recarga Clube é hoje aí no Brasil o maior distribuidor de material de recarga, de maquinário e alguma coisa de insumo também. São parceiros nossos, gente boa pra caramba, e se falar que veio do Informes, eles dão até desconto. Tá? O que acontece? Eles fizeram um ofício, tá? Que eu vou botar na tela aqui a pouco, tá? Eu só vou começar a ler ele, depois eu boto na tela para você ver ele na íntegra, tá? E o que acontece? Eles fizeram essa consulta, né? E o DFPC de Brasília fez um ofício respondendo. O ofício é o número 2363, tá? Para o Diogo Machado e para Recarga Clube, né? No caso. Foi expedido agora dia 15 de setembro e ele trata sobre aquisição de insumo, a prática da recarga e máquina de recarga. Sim, pessoal, voltou recarga, tá? Na última DX, que já tem vídeo aqui no canal, já falava da liberação dos insumos. Daí o que acontece? Ah, mas propelente, pólvora eu não estou conseguindo. É real. Por quê? Porque eles não quantificaram quanta pólvora para cada pessoa vai poder, para cada nível e tal. Então, como não tem isso, os outros insumos, para quem já tem pólvora em casa, está conseguindo comprar, tá? Então, por exemplo, eu quero ponta, projétil no caso, eu quero estojo, quero espoleta, isso dá. E estava bloqueado, a maioria das SFPCs não estava liberando máquina de recarga e daí, tá? Só que daí o que acontece? Com esse ofício, a gente volta a ter esse acesso. Por quê? Porque esse ofício aqui é um material oficial do DFPC e se apresentado para as SFPCs, que são as locais, né, os batalhões, eles têm que cumprir, porque isso aqui é o comando do exército que está falando, tá? Basicamente é o seguinte, eu vou deixar na tela agora por um segundinho, né? Daí vocês, se quiserem, dão pausa, leem as duas páginas e volta pro vídeo aqui. O que acontece, pessoal? Pontos principais. Primeiro ponto, ele tem ali no item 1A, né? Ele tem ali quanto à prática de recarga de munição por atirador. Eles botam assim, ó, o entendimento deles, eles têm uma convergência de entendimento com o Diogo Machado, na teoria do Diogo Machado, que a gente já estava divulgando há tempo, que é a nova normativa indica a possibilidade de execução de recarga de munição pelos atiradores esportistas. Ou seja, tá liberado a recarga, tá? Outra coisa, ponto B, aqui ó, o artigo 1 ali, ó. Continuidade da competência do comando do Exército. Eles dizem o seguinte, até passar para a Polícia Federal, continua no Exército. A responsabilidade segue sob competência do comando do Exército. Saiu há pouco, né, uma normativa que diz que o comando do Exército vai continuar com essa competência pelo menos por 18 meses ainda, tá? Então a gente tem mais de 18 meses com isso aqui. Dá tempo tranquilo de fazer a aquisição da máquina de recarga, dos DAIs, o que for, tá? 2. Equipamento de recarga e munição, né, para atiradores esportivos. Aqui diz o seguinte, no que diz respeito à aquisição de equipamento de recarga por atiradores esportivos, uma vez caracterizada a possibilidade de execução da atividade de recarga pela categoria, o DFPC informa que não houve qualquer alteração nos procedimentos anteriormente executados, ou seja, vai continuar com a mesma coisa, a autorização de compra, tudo certinho, e que está sim liberado, tá, fazer a aquisição de máquinas de recarga. Isso aí tinha uma galera, né, a gente chama aí de os mensageiros do apocalipse, dizendo que já tinha acabado a recarga, que ninguém mais ia ter acesso. Tem, tá? E se você tem calibres restritos, mesmo não sendo nível 3, vai conseguir fazer a aquisição também. Por quê? Porque o artigo 79 do decreto te garante isso, tá? O artigo 79 do decreto te garante acesso à munição. Há pouco saiu, eu fiz vídeo sobre isso, a volta do 9mm, procura aí, é o penúltimo vídeo, né? Eles disseram o quê? Que, cara, volta a ter 9mm nas lojas, por quê? Porque o artigo 79 garante o acesso à munição, né? Então a gente está voltando a ver os calibres de pistola, né? Os calibres de armas curtas, abaixo de 1620 joules, que passaram a ser restritos, de volta a lojas que não têm vigilância armada. Por quê? Porque abaixo de 1620 joules eles consideraram dessa maneira. A gente já tinha avisado que isso ia acontecer, né? E a gente já tinha avisado da máquina de recarga. Só que eu digo uma coisa para vocês, tá? Não é merchan, não é nada. Entre em contato com a Recarga Clube. Se você tem interesse aí de ter uma máquina de recarga e pega rápido, tá? Por quê? Porque nesse meio tempo
A Recarga Clube tem um estoque legal, só que eles não trouxeram mais nada até resolver essa situação que resolveu ontem. E daí o que acontece? Até a próxima carga chegar aqui, a gente tá falando de 6 meses, tá? A gente tem aí um período bem complicado de falta de equipamentos e falta de equipamento de recarga. Então, se você tem interesse, corre. E eu não tô falando só de máquina de recarga, eu tô falando de tudo, tá? Porque pensa comigo o seguinte, a gente tá passando por um momento onde a galera não tá comprando, certo? Isso, quando a gente pega para os equipamentos restritos, pistolas restritas, né? Os importadores, eles não estão trazendo novos lotes, né? E daqui a pouco vai ter a liberação dos níveis, tá? Vai ter um entendimento dos níveis, que vai passar muita gente para o nível 3 esse ano, tá? E o seguinte, você ainda vai poder pegar 4 ali, 2 no caçador e ainda tem a coleção, tá? O que eu digo para vocês? Jorge, eu não vou conseguir chegar nível 3, não tem problema. Vai para coleção, tá? Bota na coleção. Tu não vai conseguir munição nesse momento, mas depois tu vira nível 3, transfere pro atirador, tá? Transfere pro atirador e daí você vai ter acesso, vai ter o equipamento, que é o problema, e depois vai ter acesso à munição, tá? O que acontece? Por que eu falo que o equipamento é um problema? Porque é o seguinte, ninguém tá trazendo, tá? Primeiro ponto. E estão com medo de trazer, óbvio, eu também estaria. Daí, hoje, a gente tem uma variedade grande de importações que vieram em 2022, antes do negócio de ter que fazer a homologação do equipamento, tá? Então, o que vai acontecer? Vai esgotar o que tem aí no estoque, que não é muito, tá? Eu conheço todos os distribuidores, nenhum deles tem muito estoque. Depois, eles vão selecionar 1 a 2 modelos para trazer de novo, tá? Que eles vão pagar a homologação, vão fazer tudo isso. Só que assim, a gente tá falando de 6 meses, 7 meses, 8 meses para fazer isso, tá? Não é coisa rápida. Então a gente vai ter um gap no mercado de pelo menos 8 meses e quando voltar a ter, vai ter 1, 2 modelos de cada marca. Não vai ter mais 7, 8, 9. Então se você tá no muro, tá? Comece a negociação agora. Comece a pegar o equipamento agora. E, mas Jorge, eu tô com medo, isso é o quê? Cara, coleção, assim que liberar, coleção. Se tu não tem nível 3, não conseguiu chegar, coleção, tá? Tu pode botar um equipamento de cada tipo, modelo e tal. Só que o que acontece? Aquela questão dos 70 anos, ela se aplica a armas longas, raiadas, semi-alto, tá? Então, se a gente tem pistola não entra nessa categoria. A gente pode botar na coleção. E daí, assim que liberar isso, você já garante esse equipamento. Que agora vai estar, eu vou dizer pra vocês, tá? A galera tá com a corda no pescoço, tá barato. A partir do momento que voltar e eles tiverem que tirar o prejuízo, né? O negócio vai ficar caro. Então eu digo pra vocês o seguinte, comece a negociação agora, pega a máquina de recarga, porque assim, ó, vai subir o preço, tá? Mas pô, agora vai estar barato. Agora, depois que acabar o estoque, ferrou, tá? Ferrou mesmo. Então corre mesmo, tá bom, pessoal? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário mesmo que for para me xingar aí, deixa o comentário.